Olá, meus diáconos e diaconisas, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso terceiro episódio da nossa série GPS. E antes de tudo, vamos fazer a nossa oração? Baixe a cabeça e feche os olhos. Pai, eu te rendo graças porque o Senhor é bom conosco. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado acerca do Espírito Santo, tem nos ensinado a ser guiados pela Tua Palavra e pelo Senhor, Pai. Obrigada porque eu verei adolescentes guiados por você. Em nome de Jesus, amém. Gente, hoje nós vamos falar sobre a segunda forma que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E sabe qual é a forma que nós vamos falar hoje? É a voz interior. Nós já entendemos no vídeo passado que a principal maneira pelo qual o Espírito Santo nos guia é através do nosso testemunho interior. E se tu não viu outro vídeo, tu vai lá e vê para fazer mais sentido no que nós estamos vendo aqui. Porque essa série ela é uma série continuada, é inspirada nesse livro. Tá? E aí, a segunda forma é a voz interior. E aí, no primeiro vídeo, eu também falei para vocês sobre o homem interior e o homem exterior. O homem interior é a parte de dentro e o homem exterior é aquela parte que nós olhamos no espelho, como eu falei no outro vídeo, né? E aí, essa voz do Espírito, essa voz interior, não é uma voz audível, como a voz que eu estou falando aqui para vocês, é uma voz suave, é uma voz tranquila que fala direto ao nosso espírito. É a voz do homem interior, certo? E aí essa voz, ela é chamada de consciência. E aí já é mais um fato que a gente vai bater aqui. A voz do espírito é a consciência, a voz da alma é a razão, a voz do corpo são os nossos sentidos, são os nossos 5 sentidos, que é o nosso tato, a nossa visão, o nosso paladar, a nossa audição. Essa é a voz do nosso corpo. E aí, a que a gente vai focar hoje é a voz do Espírito, não a do Espírito Santo. Eu preciso que você faça essa diferença. Não a voz do Espírito Santo, não a voz da terceira pessoa da Trindade, mas a voz do seu homem interior, a voz do seu espírito, sabe? E aí, como eu falei, não é uma voz audível, é uma voz que é a nossa consciência. Pode ser muitas vezes confundida com os nossos pensamentos, sabe? E aí, como é que a gente entende que essa voz está dentro de nós? Como foi que essa voz entrou dentro de nós? E aí, a gente volta para aquele pressuposto que eu já também falei para vocês, que é o novo nascimento. Nós somos uma nova criatura, nós temos uma nova natureza. A vida de Deus habita dentro de nós, que é Zoe. Zoe significa a vida de Deus em nós. Não é Zozoquinha, não é a filha dos Barretes, mas Zoe significa a vida de Deus em nós. Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a vida de Deus está dentro de nós. E hoje nós temos uma natureza, nós temos a verdadeira vida dentro de nós. E aí, a natureza pecaminosa é arrancada dentro de nós e nós temos essa natureza. E aí, o que é que acontece? O que é que acontece dentro de nós quando isso acontece? Nós temos uma transformação no nosso espírito. Não é na nossa mente, não é no nosso corpo, mas é no nosso espírito. Então a gente vai ter esse guia, que é a nossa consciência, que é a voz do espírito. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. E aí eu queria falar sobre 2 formas sobre ser cheio do Espírito Santo. E aí no livro, Kenneth Hagin fala no capítulo 13, ele fala sobre 2 formas de sermos cheios do Espírito Santo. A primeira é quando nós nascemos de novo, que foi a primeira coisa que eu falei para vocês. E a segunda é quando nós temos o preenchimento do batismo do Espírito Santo, onde ele é transbordante dentro de nós. É como um copo de água. A gente vai enchendo, a gente coloca uma gota d'água e vai enchendo até transbordar e encher cheio do Senhor, sabe? E hoje nós temos o Espírito dentro de nós e a gente precisa calcular, a gente precisa fazer com que essa voz seja mais audível dentro de nós, sabe? Aprendendo a depender do Espírito Santo, aprendendo a consultar o Espírito Santo antes de tomar qualquer decisão, sabe? E aí, uma das formas da gente desenvolver
desenvolver essa consciência, desenvolver essa voz do espírito humano dentro de nós, é ter um coração sensível. Eu vou te dar o exemplo de Davi. Davi, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Um homem que ele pecava e quando ele pecava, o espírito dele falava para ele, cara, a voz interior falava para ele, cara, você errou, se arrepende. Então ele tinha um coração sensível. E aí a gente precisa ter um coração sensível. Kenneth Hagin dá um exemplo no livro sobre um homem que ele era viciado em café. E aí ele tomava um café super quente e ele não sentia nada na boca dele. E aí Kenneth Hagin foi tomar um cafezinho com ele. Quando viu, foi tomar o café quente, a língua ardeu. Por quê? Porque ele não tinha tanto costume em tomar café com temperaturas altas. E o rapaz, ele já tinha esse costume, ou seja, ele não tinha mais a língua sensível. Então, nós precisamos ser sensíveis. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Nós precisamos ser constantes, ter o Espírito Santo perto de nós, sabe? Precisamos cultivar um coração sensível para que nós venhamos escutar a voz do Espírito, sabe? E aí, eu queria te dizer que você não é guiado pelos seus sentimentos, você é guiado pela voz do Espírito dentro de você, sabe? E você tem a vida de Deus, como eu já falei para você, dentro. Acredite no que a palavra diz ao seu respeito e desenvolva essa voz dentro do Espírito Santo dentro de você, tá? E hoje nós aprendemos sobre a voz do nosso Espírito. No próximo episódio nós vamos entender sobre a voz do Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, tu dá o link, tu comenta e tu compartilha, tá? Vamos fazer a nossa oração para nós finalizarmos esse vídeo. Pai, eu te rendo graças porque o Senhor esteve presente nesse momento. Eu oro para que a pessoa que está do outro lado da tela venha entender sobre a voz do Espírito dela, sobre a natureza do Senhor dentro dela. Pai, obrigada, em nome de Jesus, amém. Tchau!